O vídeo que você irá assistir a seguir é uma gravação feita em caráter experimental do nosso culto do dia 4 de agosto de 2013 às 19h30 aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara. Eu espero que você seja profundamente abençoado por este vídeo, assim como os que aqui estiveram foram abençoados no culto. E aguardamos você aqui para conhecer a nossa igreja na Rua Rui Barbosa, número 1074, na Vila Xavier, na linda cidade de Araraquara. Venha nos fazer uma visita, que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa de Deus, nessa noite de festa e alegria, em que temos a oportunidade de celebrar a mesa do Senhor, expressão máxima da nossa comunhão. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós vamos agora ouvir o prelúdio e em seguida o introito do coral.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Coloquemos-nos em pé nesse instante. Vamos ter uma palavra de oração, uma oração de adoração. Eu convido o nosso irmão, regente seminarista Eduardo, para que nos eleve a Deus uma oração de adoração. Santo e bendito Deus, este é o dia que o Senhor fez, dia no qual nós nos alegramos, dia no qual nós nos regozijamos. Nós nos reunimos, Pai, pelo Teu chamado, confiantes de que é o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que nos reúne com o corpo de Cristo para prestarmos culto ao Teu santo e bendito nome, não porque Tu precisas, mas porque nós precisamos te adorar e te render louvores, ó Pai. Aceita o nosso louvor e adoração, aceita os nossos cânticos, fala conosco por meio da Tua palavra lida, pregada e ministrada por meio do sacramento da comunhão. Fala conosco, alimenta-nos, alimenta o nosso espírito, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nós vamos entoar o cântico de número 24. Esse cântico tem sido ensinado já há um mês na nossa escola dominical, então os alunos da escola dominical já o conhecem, nós já o cantamos 4 vezes já na escola dominical, e agora nós vamos ensinar a igreja. Ó Deus eterno, ajudador. Se assentar. Nós confessamos e louvamos ao Deus de misericórdia. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos, nesse instante, mesmo assentados, entoar o hino de número 43. Deus está presente, nos preparando para o momento de confissão de pecados.
Deus irá ouvir a nossa oração e o nosso fardo vai sobre se levar. Este é o momento que nós temos para, em silêncio, buscarmos a presença de Deus, confessar a Ele o nosso pecado, o nosso erro. Vamos então, em silêncio, pedir que Deus mostre ao nosso coração aqueles momentos em que nós nos afastamos do nosso próximo, em que nós nos afastamos da vontade de Deus, e vamos confessar a Deus o nosso erro, pedir a Ele o perdão dos nossos pecados, certos de que Ele leva o nosso fardo. Após alguns instantes de silêncio e oração, eu vou pedir ao presbítero Walter Iakel que nos eleve a Deus uma oração audível de confissão de pecados. Oremos silenciosamente. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Em Jesus nós somos perdoados. Ele nos faz nova criatura, Ele nos faz nova pessoa, uma nova vida nós temos em Jesus, para que nós possamos viver livres do peso do pecado. Nós queremos saudar os nossos visitantes. Nós temos a Juliana. Juliana, faz assim com a mão, pessoal, te conhecer. Bom, Juliana. Embora a Ana Luísa não vai dar para fazer assim com a mão, porque a Ana Luísa levantou o pezinho ali. Quem viu, viu. Está aqui no Bebê Conforto, aqui à frente. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês ricamente. Eu convido a igreja a se colocar em pé nesse instante, porque este momento é um momento que nós temos de celebrar o perdão de Deus em nossas vidas e sairmos dos nossos lugares e cumprimentarmos uns aos outros com a paz do Senhor. Então saia do seu lugar, cumprimente a pessoa que está à sua frente, atrás de você, do seu lado, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos saudar uns aos outros com a paz do Senhor, enquanto o nosso conjunto de louvor se posiciona para louvarmos aquele único digno de louvor e adoração. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é a única razão do nosso viver. Ele é a razão de nós estarmos aqui, de nós existirmos. Então nós temos que sempre dar graça, sempre louvar ao nosso grande Deus e misericordioso. Amém?
sabemos que só Tu é a única razão da nossa adoração. E a Ti nós louvamos, ao único que é digno de receber toda a honra, de receber toda a glória, de receber todo o louvor a Teu, ó Deus. A Ti nós louvamos e a Ti nós adoramos. Eu venho a Ti, Senhor.
elevamos o nosso coração diante de Ti em louvor e em adoração ao Teu santo e bendito nome. E confessamos, ó Pai, que realmente Tu és o único digno de louvor e adoração. E confessamos, ó Deus, que necessitamos do Teu perdão e da Tua graça. E proclamamos, hosana nas alturas, bendita és Tu, ó Deus, que vem sobre nossas vidas para nos abençoar. E neste momento, ó Pai, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, a abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, as nossas mentes, para a Tua palavra que será lida e pregada nesse instante, ó Pai amado. Fala, Deus, conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11, de 1 a 11. Oséias, fica entre Daniel e Joel. Ajudou? Quem sabe a musiquinha do Antigo Testamento canta e acha, né? Oséias, capítulo 11. Lá no final do Antigo Testamento, nós vamos ver do 1º ao 11º versículo, do 1 ao 11. Oséias, capítulo 11, do 1 ao 11. Eu iniciarei a leitura com os versículos ímpares e os irmãos responderão com os versículos pares. Quando Israel era menino, eu o chamei, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, figurarei-os como um menino junto sobre as suas queixadas, menino primeiro para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus terrores, e as levará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Leitura do Novo Testamento, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Leremos de igual modo os 11 primeiros versículos, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do 1º ao 11º versículo. E também o faremos de forma alternada. Eu iniciarei com os versículos ímpares e os irmãos responderão com os versículos pares. Carta de Paulo aos Colossenses,
Filipenses, capítulo 3, de 1 a 11. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas que têm a ira de Deus, somos filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos totalmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Deus abençoe em nós a leitura da sua palavra. Discípulos são bem fundamentados. Uma vida bem fundamentada é aquela que tem a clareza de seu projeto e valores de vida. Discípulos da edificação é uma série de 4 mensagens que nos convidam a aprender de Jesus e cumprirmos a nossa missão de ser e fazer discípulos. E hoje nós encerramos essa série, Discípulos à Edificação, com a mensagem: discípulos são bem fundamentados. No ano de 1974, o governo brasileiro decidiu construir a usina de Sobradinho, no Rio São Francisco. Um feito de grande impacto na região e que rendeu até uma música bastante conhecida, talvez a turma mais antiga conheça, do Gutenberg e Guarabira, daquele trio que eu gosto muito, Sarro, Trix e Guarabira, né? Um trecho dela diz: adeus remanso, casa nova sem do sé, adeus pilão marcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água ela se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho e o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. A canção lista uma série de cidades que foram submersas pelo lago da represa de Sobradinho. Eu me recordo de uma reportagem que eu assisti há um tempo atrás, que alguns mergulhadores com filmadoras mergulharam ali no lago e localizaram algumas dessas cidades. E era impressionante você olhar as imagens e ver casas, igrejas, caixas d'água ainda em pé. Resistiram à inundação
e resistem ainda à pressão debaixo d'água. Estão praticamente intactas. Se secar o lago da usina, pode dar um bom tratamento, um reforço e voltar a morar dentro praticamente. Estão ali em pé, estão bem alicerçadas, foram bem construídas. E a garantia de que uma edificação não cairá está no seu alicerce bem fundamentado. Este é o resumo do texto que nós separamos para a nossa meditação nesta noite. Um texto que nos convida a nos reconhecermos como construtores, usando de sabedoria e principalmente sabendo que as crises virão e não nos desesperaremos diante delas. Eu farei a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 46 a 49, na tradução contemporânea, a mensagem, e ela será projetada para que todos possam ler. Lucas 6, 46 a 49. Por que vocês estão sempre dizendo, Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que digo? As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou, foi construída para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas. Perda total. Nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Desde a mais tenra idade, a gente ensina para as crianças a história, da casa construída na areia e da casa construída na rocha. Todo mundo já deve ter ouvido em algum momento essa história. Quem está na igreja há mais tempo, principalmente. O texto, tanto no relato de Lucas, quanto no relato de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27, é a conclusão do famoso Sermão da Montanha. Há diferenças na forma do relato, mas a essência da parábola, relatada tanto por Lucas quanto por Mateus, é a mesma. Um construtor foi sábio e o outro não. Um colocou em prática os conhecimentos adquiridos para se edificar uma casa, e o outro não colocou em prática. O verso 46 de Lucas introduz a parábola com uma pergunta: por que vocês estão sempre dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que digo? O fato de Jesus fazer referência à expressão Senhor, Senhor, está nos dando uma clareza de quem é o público que o estava ouvindo. Eram pessoas que o chamavam de Senhor, o reconheciam como mestre. Porém, Jesus põe aqui um distintivo, e que aliás o distinguia bem dos demais rabinos da época. Olha, se eu sou o Senhor, você tem que fazer o que eu falo. Você tem que fazer o que eu falo. Se eu sou o Senhor, deve haver obediência. Também subtende-se na pergunta de Jesus que não há ali, por parte daquele público, a obediência ao seu senhorio. O reconhecimento de Jesus como Senhor é a primeira atitude para que nós possamos transformar as nossas vidas. No entanto, este reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, ele traz consigo a obediência. Eu tenho que obedecer ao meu Deus. Eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Se Ele é o Senhor das nossas vidas, nós devemos obedecer. Não à toa, Jesus faz referência nessa parábola à construção de uma casa que enfrenta uma tempestade, uma cheia de rio.
Na região da Judéia era comum, não sei se dá para a gente chamar de rios, mas as famosas torrentes de água, né? A Judéia, para quem estuda um pouco da geografia bíblica, sabe, é um morro, né? Você tem um planalto no nível do mar, o morro sobe, desce Rio Jordão, né? Então quando a gente lê lá nos evangelhos, e subiram para a cidade, não sei de onde, esse subiu é literalmente, está subindo o morro. E havia, na época das chuvas, se formavam verdadeiros rios nesses morros, eram rios temporais, né? Eles aconteciam apenas na época da chuva. Então quando a pessoa construía a casa, naquela época não tinha como prever se a densidade pluviométrica do verão, né, do ano 1 depois de Cristo seria 7 vezes maior que a do ano anterior, né? Hoje a gente tem condições, né, técnicas, meteorológicas de prever se vai ter muita chuva ou pouca chuva. Naquela época não. E por isso Jesus conta essa parábola. Ele fala: olha, você constrói a sua casa muito próximo da área onde tem areia, vai cair, não vai resistir. Se você constrói a sua casa sobre a rocha, e se o fundamento for bem feito, a água não a derrubará. E a represa lá de Sobradinho, com todas as suas cidades submersas, é uma prova disso. Está a casa lá, construída debaixo d'água, firme, sem cair. Essa parábola, ela nos revela que discípulos são bem fundamentados. Discípulos são aqueles que se reconhecem como construtores, são aqueles que usam de sabedoria, e são aqueles que sabem que as tempestades virão, as crises virão, mas não se desesperarão diante delas. Cada pessoa é um construtor. Viver significa construir. Segundo a parábola, cada ouvinte do Evangelho é um construtor que recebe as instruções para edificar a sua vida. Podemos seguir as instruções ou não, é uma escolha que fazemos. Nós temos claro, bem claro, o projeto e os valores dessa edificação que é a nossa vida. Cabe a nós decidirmos se seguiremos ou não o que nos é apresentado por Jesus. Qual o projeto que você segue? Qual o seu projeto de vida? Os consultores de carreira, isso é muito comum nas empresas, costumam perguntar: onde você se vê daqui a 10 anos profissionalmente? E essa pergunta cabe a nós também em nossa vida. Onde nós nos vemos no futuro? Aonde você quer chegar em sua vida? O cristão tem essa resposta na ponta da língua. Eu quero chegar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, com uma vida digna, testemunha viva do Evangelho do nosso Senhor Jesus, servo infiel, mas servo dedicado. Não fui capaz de fazer tudo, mas dediquei minha vida ao Senhor. Esta é a nossa resposta. É isto que nós almejamos para a nossa vida. O projeto, ele nos é apresentado por Jesus, e ele nos deixa claro em sua palavra onde nós chegaremos e como nós devemos agir para chegar até lá. Está escrito bonitinho pelos 4 evangelistas, por Paulo e os autores das cartas, e também pelos autores do Antigo Testamento. Aí é simples, é uma questão de seguir o projeto. Mas quais os valores deste projeto? Qual o custo desta edificação? O custo é a renúncia expressa do controle de nossas vidas e o reconhecimento de que Jesus é o Senhor de tudo o que somos, de tudo o que temos e de tudo o que construímos. Do que adianta vir à igreja
e cantar como nós cantamos há pouco: és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Se ao sair daqui, abandonamos o projeto de Jesus para as nossas vidas e construímos nós mesmos uma vida sem alicerces. A fé não é uma experiência emocional. A fé não é uma experiência espiritual. Ela é também uma experiência emocional, ela é também uma experiência espiritual, mas ela é também uma experiência da razão. Hoje de manhã, na escola dominical, nós falávamos sobre o pensamento reformado, o que difere a igreja reformada das demais igrejas. E está aí um elemento que difere a nossa igreja de tradição reformada das demais igrejas. Aliás, de muitas igrejas. Nós pensamos a nossa fé. Nós não só pensamos, nós também pensamos a nossa fé. A nossa fé, ela é pensada. Ela também envolve a nossa razão. Nós não somos inconsequentes na nossa fé. No entanto, nós abrimos mão da razão em nome da emoção e espiritualizamos o que não é para espiritualizar. E no caso de projeto de vida para nós, não há nada de espiritualização aqui. Há aqui razão. Pegue o livro e siga as instruções. É uma escolha racional que nós fazemos. É uma escolha daqui. Mudar a minha vida, a história da minha vida, é uma escolha que eu faço de coração, de alma e de pensamento. E agir com sabedoria é fundamental, tanto quanto cantar e falar com sabedoria quando nós estamos no templo. Há uma diferença clara entre aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia. Um usou de sabedoria, o outro foi um pedreiro tolo. E agir com sabedoria é aproximar-se de Deus. Provérbios 3, versículo 7 nos diz: não pense que você sabe tudo, corra para o eterno, fuja do mal. Como cristãos, nós sabemos bem que Deus tem o melhor para nós. E sabemos muito bem que se nós seguirmos os nossos próprios caminhos, nós vamos para a ruína. Nós vamos para a ruína. A sabedoria do cristão reside em renunciar a si mesmo para que Deus comande sua vida. A tradução contemporânea, a mensagem que nós lemos, faz uso de uma expressão interessante: se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos. Se você entra e sai deste templo da mesma forma, se a leitura da Bíblia e a oração em sua vida é uma prática apenas de culto, se você resume a sua vida de fé ao culto, ao coral, ao conjunto de louvor, a sentar-se neste banco, à escola dominical, ao pequeno grupo, ao culto de terça-feira, ao culto de quinta-feira, eu tenho uma péssima notícia para te dar: a casa vai cair, porque não está bem fundamentada. E discípulos de Jesus são pessoas que usam da sabedoria dada pelo Pai para edificar as suas vidas. Eles sabem que suas escolhas são falhas, sabem que participar do coral, do grupo de louvor, das atividades da igreja é consequência de uma vida alicerçada em Deus. É consequência, não é a razão de.
Nós temos por princípio, na nossa tradição reformada, no nosso jeito reformado de viver a fé cristã, nós temos como princípio que o culto... As definições de livros foram atualizadas. Pode apagar, pode desliga a caixa. O playback está falando. Agora que as definições de vírus foram atualizadas, voltemos. A nossa vida, o nosso culto, ele é resultado da transformação da nossa vida. A gente não vem ao culto como um serviço, mas a gente vem como adoração. É resultado de uma ação primeira de Deus. O nosso entendimento de corpo de Cristo não é o entendimento que se tem aí, que a pessoa entra e sai da igreja e tudo bem, e que vai à igreja apenas para ouvir a mensagem, cantar os cânticos, vira as costas e sai. Isto não é corpo de Cristo para nós. Corpo de Cristo para nós é envolvimento, é amizade, é romper as barreiras, é abrir mão do que é meu para que o nosso prospere, é abrir mão da minha individualidade para que o Senhor reine sobre as nossas vidas, e vidas edificadas em qualquer outro alicerce que não Jesus estão condenadas. A casa cai, é perda total. E a sabedoria para edificar nossas vidas está no temor a Deus. Ele nos leva à obediência. É o que nos dá força e segurança para vencer as crises que nós enfrentamos. Uma casa bem construída é capaz de suportar as mais diversas ocorrências. Tempestade, vento forte, suporta tudo. Uma casa bem construída é capaz de prover aos seus moradores aconchego, segurança. Uma vida fundamentada em Jesus enfrenta as crises e as tempestades da vida sem se abalar. Chora, fica triste, mas a casa não cai. Por quê? Porque a casa está bem construída e nela há aconchego e segurança. E uma vida bem construída e bem fundamentada em Jesus é capaz de prover aconchego e segurança para si e também para o próximo. Não lança fora, acolhe, não rejeita, recebe, não condena, perdoa, não acusa, é misericordioso. Vida bem fundamentada em Jesus é capaz de prover o aconchego e a segurança para a sua própria vida e para a vida do próximo, porque é uma vida entregue nas mãos do Senhor. Não é uma vida que se entregue diante do primeiro obstáculo, que vem abaixo diante do primeiro problema, mas que mantém-se firme diante das tempestades da vida, porque seu fundamento é Jesus. Não é assim mesmo. O seu fundamento é Jesus. Crises fazem parte da vida, são inevitáveis. E é exatamente nos momentos de crise que nós vemos o resultado de uma vida alicerçada em Jesus e uma vida alicerçada em suas próprias escolhas. No batismo, no sacramento do batismo, nós assumimos um compromisso com Deus e com a igreja, de caminharmos sob a orientação da palavra de Deus e nos submetermos a ela. E isso é válido para adultos e para crianças. O fato é que nós podemos enganar a igreja, mas a Deus não se engana. Aqueles que se dispõem a vir
a escola dominical e ou participar de um pequeno grupo, eles sabem que estão recebendo um ensino fundamental para edificar as suas vidas. Ou seja, eles estão sendo edificados em firme fundamento e poderão experimentar no dia a dia com Cristo o crescimento pessoal e comunitário. No entanto, a maioria de nós abre mão de conduzir, seja nós mesmos, seja os nossos filhos, no ensino da palavra de Deus. E aí, como pastor, eu posso dizer para vocês que eu já ouvi todo tipo de desculpa e de argumento para não participar da escola dominical, para não participar do pequeno grupo, para não se envolver com as atividades de ensino da igreja. Já ouvi de tudo. Agora, nós não fundamentamos nossa vida, nós não buscamos o conhecimento que é oferecido, e uma marca da nossa igreja é justamente o ensino da palavra e da doutrina e da vontade de Deus. E nós temos ricas oportunidades em horários alternativos dentro da nossa igreja para isso, e a gente abre mão de buscar este conhecimento, de conduzir as nossas vidas e a vida dos nossos filhos por conta de uma desculpa qualquer. E aí a gente edifica a casa na areia e na primeira tempestade quer ter força de casa edificada em firme alicerce. A gente quer plantar o que a gente não colhe, e isso não é possível. Isso não é possível. Portanto, eu quero deixar aqui um alerta, especialmente aqueles que têm o hábito de vir à igreja apenas no culto. O compromisso que você assumiu no dia do seu batismo, da sua profissão de fé, não foi um compromisso apenas com cada irmão do corpo de Cristo. Não. Foi um compromisso com cada irmão do corpo de Cristo, mas um compromisso também com Deus. Lembre-se disso. Disponha-se a construir sua vida devidamente alicerçada em Deus, porque a oportunidade nós temos. Nós não vamos poder dizer para Deus: Deus, eu não tive a oportunidade, porque nós temos a oportunidade de conhecer mais de Deus, de saber mais de Deus, de nos aproximarmos mais dele e nos aproximarmos mais dos nossos irmãos. Concluindo, discípulos são bem fundamentados, não se deixam abater pela primeira tempestade, pois se reconhecem como os construtores de suas vidas e com sabedoria seguem as orientações de Jesus para serem edificados, o que lhes garante aconchego e segurança diante das dificuldades da vida. Discípulos bem fundamentados têm a garantia de que a casa não irá cair, pois o alicerce é Jesus, e quem está com Jesus está seguro diante das circunstâncias da vida. Aqui é preciso fazer um alerta. Não é possível remendar uma casa que não é bem alicerçada. Tem que jogar tudo no chão. Tem que fazer o fundamento, as fundações, refazer e reconstruir. É a visão do vaso na mão do oleiro. Ele está fazendo o vaso, opa, deu alguma coisa errada. Amassa tudo de novo e recomeça. Amassa tudo de novo e recomeça. Para que a vida seja bem fundamentada. Para que nós, como discípulos, tenhamos um firme fundamento da palavra de Deus. É preciso derrubar a casa e reconstruí-la. E isso implica em nós abrirmos mão da nossa vontade,
Isto implica em perdoar, em amar e aprender a ser como Jesus é, como Jesus nos ensina. Nós não fomos chamados por Jesus para fazer remendos na nossa vida, mas sim para vivermos uma nova vida. O Stênio Marcius, um artista de origem presbiteriana, tem uma canção que eu gosto muito dela, que ele diz: tem que morrer para renascer nova semente na terra. A chuva faz brotar alquimia, capaz de mudar. Deixa molhar, deixa lavar tudo que há de melhor. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos morrer para renascer. Nós precisamos derrubar a casa para que ela seja reerguida. E não é um processo fácil. Não é uma caminhada fácil. Porém, o projeto nós já temos nas mãos. A sabedoria para executá-lo nós temos dada por Deus. A certeza de que enfrentaremos crises nós a temos também. Portanto, nós sabemos muito bem a direção que nós vamos seguir. E nós vamos com Jesus. Nossas vidas devem ser alicerçadas e firmadas naquele que é o autor da nossa fé, o Senhor das nossas vidas, Filho do Deus Criador que nos fez, naquele a quem nós genuinamente chamamos Senhor, Senhor. É a expressão de Samuel Stone no hino 410 do Cantai Todos os Povos. A igreja está firmada em Cristo seu Senhor, que pela água e o verbo criou de novo o amor, buscou-a como noiva, do céu a que desceu, comprou-a com seu sangue, e a vida assim nos deu. Igreja firmada em Cristo seu Senhor é comprada pelo sangue de Cristo e tem vida de verdade, vida dada pelo nosso Senhor. Discípulos são bem fundamentados, porque são fundamentados em Cristo, o seu Senhor. Que Deus nos abençoe. No dia 1º de agosto é celebrado pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o dia do presbítero e da presbítera. É a data que marca a ordenação dos primeiros presbíteros brasileiros pela Igreja Evangélica Fluminense, a igreja que é a detentora dos salmos e hinos, o plenário salmos e hinos que nós usamos durante muito tempo. E nesse instante eu queria convidar os presbíteros e presbíteras de nossa igreja para que viessem aqui à frente, neste momento, e queria convidar a igreja a se colocar em pé nesse instante. Presbítero Marco Antônio, presbítero Celi, presbítero Walter Iakel, disponibilidade, por favor, venha à frente. Presbítero Fabrício está em disponibilidade, presbítera Alice também está em disponibilidade, presbítero Misael também em disponibilidade. Esqueci de alguém que está presente? Creio que não. O presbítero Jairo não veio, né? Está em casa, nós vamos orar por ele também. Vou pedir a presbítera Celi que remeta o cartão a ele. Presbíteros são oficiais chamados pela igreja para auxiliar o pastor no seu pastorado, para caminhar ao lado, para ajudar no pastoreio do rebanho, para serem os líderes chamados por Deus para exortar, ensinar, motivar a vida da igreja. Nesse instante eu quero convidar a igreja, um gesto de companheirismo, reconhecimento da vocação destes que Deus levantou, a estender as suas mãos em direção aos nossos presbíteros, e nós vamos orar pela vida deles nesse instante. Santo bendito Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, por estas vidas que o Senhor vocacionou ao presbiterato, por aqueles a quem o Senhor chamou,
para dedicar-se à tua obra e liderar o teu povo aqui na nossa igreja. Aos presbíteros que se encontram em disponibilidade, por não pertencerem ao conselho, neste momento, Senhor, nós rogamos, mantenha viva a chama do presbiterato em seus corações, mesmo exercendo outras funções como o diaconato, também tão digna quanto o presbiterato na vida da igreja. Nós rogamos que o Senhor mantenha a vocação deles, ó Pai, acesa em seus corações. Por aqueles que hoje estão à frente do conselho, presbítero Silas, que não se encontra aqui, presbítero Serginho, presbítero Marco Antônio, nós rogamos, ó Pai, que o Senhor derrame sobre eles a tua sabedoria, a tua direção, a unção do teu Santo Espírito, para que as decisões tomadas juntamente com o pastor sejam, ó Pai, para conduzir a tua igreja mais próxima da tua vontade e a cumprir a sua missão de fazer novos discípulos. Abençoa-os, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos permanecer em pé. Ao final do culto, os irmãos poderão dar um abraço nos presbíteros. Nós vamos permanecer em pé. A partir deste culto, nós vamos ter em todos os nossos cultos um momento com as crianças. Então, assim como nós temos a oração de intercessão, geralmente nós não fazemos o primeiro domingo do mês, mas nós fazemos os outros 3, nós vamos ter um momento de oração com as crianças. Então eu gostaria de convidar as crianças para que viessem à frente. As crianças de colo, os pais podem trazê-las aqui. Nós vamos orar pela vida dessas crianças, pedindo a Deus que as abençoe. Está sendo distribuído no início do culto às crianças um papel para elas pintarem, geralmente com o tema do sermão, o tema do texto bíblico do sermão. Elas pintam e podem trazer também, quem quiser trazer, pode trazer o desenho. Mas eu quero chamar as crianças para que venham aqui à frente. Nós vamos orar com elas, por elas, para que Deus as abençoe. Olha que coisa linda. É bom, né? Criança é bom, né? Eu já gostava de criança. Depois que eu virei pai, eu passei a gostar mais ainda. É bom demais. É bom demais. Vamos orar nesse instante. Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai, por cada vida que está aqui à frente, porque o Senhor, ó Deus, trouxe para a nossa igreja essas crianças, ó Pai amado, que são motivo de alegria, motivo de glória a Deus, para rendermos a Ti, ó Pai, pela vida delas. Guarda-os, ó Deus, ensina-as, ó Pai, a andar os Teus caminhos e a caminhar, ó Deus, debaixo da Tua graça. Dê aos seus pais, ó Deus, aos seus avós, a direção do Teu Santo Espírito e a motivação, ó Pai amado, para ensiná-las, ó Deus, na Tua palavra e no Teu conhecimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem voltar para esses lugares. Nós vamos agora passar para a afirmação de fé. Eu só quero dar um aviso aos pais. Num dos domingos do mês, as crianças virão à frente para cantar uma canção, e essa canção será ensaiada na escola dominical. Então não deixe de trazer seu filho ou sua filha na escola dominical aos domingos. Passamos todos juntos a afirmação de fé. Jesus Cristo é o Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Todos juntos. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos agora a oportunidade de trazer diante do altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. O Ministério de Ação Social e Diaconia irá posicionar o gasofilaço e também trazer a caixa para doação de alimentos. E nós vamos entoar o hino. Deixei o meu papel lá em cima. 236. Unidos com Cristo. Enquanto temos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do altar.
Ministério de Ação Social e Diaconia para que venha à frente, para que nós possamos orar, consagrando os seus dízimos e ofertas depositados diante do altar. Senhor Deus, agradecemos o Pai por esse momento, porque nós podemos entregar diante do Teu altar os nossos dízimos e nossas ofertas. Obrigado por cada vida que continua ofertando. Pedimos ao Pai que o Senhor continue abençoando, Pai. E também por aquelas pessoas que não puderam entregar, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor vai estar abençoando, Senhor. Fica, Senhor, com a pessoa que vai administrar, ó Pai, possa, Pai, estar diante conforme as tuas leis. Em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se sentar, nós vamos ouvir o coral, nos preparando para a celebração da ceia do Senhor.
Mateus 26, versículo 18 diz: Ide à cidade, ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E naquela noite, o Senhor, ele celebrou ali a ceia, instituiu ali a ceia do Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar em pé nesse instante. Nós vamos fazer todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Todos juntos, a uma só voz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A ceia do Senhor é para nós um elemento da nossa comunhão, mais que um símbolo, muito mais que um símbolo, é a presença real de Jesus conosco aqui, partindo o pão, erguendo o cálice, alimentando e fortalecendo a nossa fé. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós rasgamos o tempo, nós nos unimos no passado, no presente, no futuro, com todos aqueles que confessam, confessaram e confessarão ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Meu Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, o ergueu, partiu, deu graças e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós, tomai e comei e fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, ele ergueu o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Não há amor maior que o de Jesus em se entregar por nós, para que hoje nós possamos ter a certeza de que nós celebraremos a ceia do Senhor e nós o anunciaremos até que Ele venha. Convido o presbítero Marco Antônio, o presbítero Celiba, também na frente. Vou pedir o auxílio do presbítero em disponibilidade Rafael, também do presbítero em disponibilidade Fabrício, para que nós possamos participar da ceia do Senhor. Viremos pelo corredor central, voltaremos para os nossos lugares pelos corredores laterais. Participemos da mesa do Senhor, saímos dos nossos lugares, participemos do pão e do cálice. Amém.
Coloquemos em pé, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Palavras de Paulo aos Efésios, que servem também para nós hoje. Oremos. Santo bendito Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, porque nesta noite temos a oportunidade de partir o pão e tomar o cálice, ó Senhor, sendo, ó Deus, fortalecidos por Ti, ó Pai amado. E que, ó Deus, a nossa caminhada, ó Senhor, seja uma caminhada de comunhão, de alegria na Tua presença, de certeza das crises, mas de certeza de que o Senhor está conosco e não nos desampara jamais. Fica, ó Deus, conosco, caminha, ó Deus, com cada um de nós, caminha com o Teu povo, não nos desampare, Senhor. Torna-nos, ó Deus, servos fiéis, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam todos nós hoje e para todo o sempre. Amém. Nós vamos ouvir o pós-lúdio atentamente, em silêncio e oração, e logo em seguida nós temos alguns avisos antes de nós nos despedirmos. Aos visitantes, faltou fazer a saudação para um que vem, se não me engano, é a primeira vez que ele vem, que é o Mateus. É Mateus, né? O pequenininho Mateus, é a primeira vez que está conosco. Filho da taça do Diogo. Deus abençoe ricamente a vida do Mateus. Alguns avisos antes de nós nos despedirmos. Primeiro deles, Departamento Infantil convida as famílias da igreja para um delicioso café da manhã, domingo que vem, às 9 horas, no salão social da igreja. Domingo que vem, em comemoração ao Dia dos Pais. Quem pegou o boletim tem o convite aí dentro do boletim também, para você não se esquecer. Domingo que vem a nossa escola dominical será no salão social. Aviso aos casais, dia 17/8, o nosso próximo encontro no salão social também. Então os casais estejam atentos. 6º encontro de famílias do presbitério da Araraquarense será em Catanduva este ano, dia 12 de outubro, como é feito tradicionalmente. O valor é de R$12. Procurem a Miriam, que é a nossa coordenadora de adultos. Dê o seu nome a ela, combine com ela para que nós possamos participar. Nessa mesma data, nós vamos ter, começando no dia 11, o Camping Team. É um acampamento para jovens e adolescentes promovido pela Coordenadoria Regional da UMP do Presbitério. Tem algumas notas aí sobre esse acampamento. Adolescentes acima de 13 anos, barraca ou saco de dormir, tá? Não vai ter alojamento, nada disso não, é acampamento à moda antiga, tá? O valor é de R$15, já está incluso, nesses R$15, já está incluso a participação no Encontrão da Família, que é dia 12, então é dia 11,
do 10 a partir das 19h30, é no mesmo local do Encontrão da Família, começando no dia 11 à noite com esse Camping Team. Eu já separei meu saco de dormir porque eu vou falar para essa turma, né? Então estarei lá. Tanto o Encontro da Família quanto o Camping Team, inscrição até dia 30 de setembro. Inscrição até dia 30 de setembro. Jovens e adolescentes, pessoal que tem Facebook, entra lá no Facebook do Presbitério da Araraquarense. No nosso também nós vamos colocar a imagem, tem um e-mail para fazer a inscrição, para dar o nome. Não deixe de participar. Próximo. Por falar em adolescentes, adolescentes de 13 a 17 anos, no domingo, dia 18, então não no domingo que vem, no outro, depois do culto, 5 minutinhos de conversa com vocês. Jovens, sábado que vem, às 20 horas, nessa casa aqui do lado, nós vamos iniciar uma atividade com vocês. Um recado importante: traga uma almofada, porque nós vamos sentar no chão, tá? Nós vamos limpar bem a sala, pode ficar tranquilo, mas nós vamos sentar no chão. Então traga uma almofada. No próximo sábado, às 20 horas. Um último aviso: o oxigênio, que aconteceria nesse final de semana, lá na primeira IPI de Campinas, promovido pela UNP Nacional, foi adiado para o dia 24 e 25 de agosto. Então, jovem, você que deseja participar desse encontro de juventude, dia 24 e 25 de agosto, lá em Campinas, me procure, nós vamos viabilizar aí a inscrição e a ida. Tem mais um aviso. Nós vamos iniciar atividades com os adolescentes, por isso nós estamos chamando os adolescentes, mas nós vamos iniciar também atividades com os juniores. Então, juniores de 9 a 12 anos, a partir de outubro, nós vamos ter aí um momento especial para vocês. Ok? Que Deus nos abençoe e nos dê a todos uma rica e abençoada semana.